melhor coisa. Bom dia. Bom dia. Vocês receberam um e-mail? Sim. Que a Neide não ia poder vir? Não abri, acho que. Ah, você não estava sabendo? Tá. A Neide teve um imprevisto, então ela não vai poder dar essa aula. E aí eu me habilitei. Foi assim, quando a Mariana me falou que ficou sabendo que a Neide não ia poder ministrar a aula, eu fiquei um pouco preocupado, antes de ver o tema, que eu não lembrava que era o tema dessa última aula, eu fiquei um pouco preocupado porque eu sabia que esse curso ele tem um tema muito específico, né? É diferente de você... Porque às vezes acontece a pessoa não poder dar aula e a gente vê outra pessoa para dar. São temas que a gente está bem familiarizado, todos nós. Mas quando a pessoa escolhe abordar um tema psicanalítico através da literatura, ela vai escolher obras que ela gosta, que ela já leu, que conhece. Então eu fiquei preocupado. E a primeira coisa que eu fui fazer foi ver o tema. E aí era Otelo, né? Então, e com aspectos de Milton, que não era o principal, segundo a Neide. Então eu falei, não, eu vou dar, faço questão de dar essa aula. Porque Otelo, para mim, é uma das peças mais bonitas da literatura clássica. Eu gosto muito de Shakespeare. Eu sempre gostei muito de literatura, né, já há muitos anos, desde que eu era adolescente. E eu fui entrando na literatura clássica aos poucos. E Otelo é uma das peças que eu mais gosto, né, da literatura. Então, e o tema também, inveja e ciúmes, são temas que eu estou muito familiarizados principalmente pela linha, né? A minha linha de trabalho, embora eu estude bastante Freud, gosto de estudar Freud, a minha linha de trabalho ela é bastante kleiniana. E quem transformou o conceito de inveja e de ciúmes dentro da psicanálise foi Melanie Klein. É impossível você falar de inveja sem falar de Melanie Klein. Então, o tema da inveja foi a última contribuição importante da Melanie Klein, no texto Inveja e Gratidão, onde ela explica, e que provavelmente é ainda a explicação mais sólida até hoje, da origem da inveja, do que a inveja causa no desenvolvimento da pessoa, assim como a diferença entre inveja e ciúmes. Tá? Quando a gente vai dar... A minha preocupação, assim, de pegar uma aula que vem vindo num curso já em andamento, é que às vezes as pessoas elas vão se acostumando com o professor, né? Vai criando toda uma intimidade e tal. E essa continuidade ela é quebrada, né? Não tem como você substituir exatamente aquele professor. Então a minha aula é diferente da Neide, né? Cada um de nós tem uma característica, inclusive em relação à Neide, a minha característica é bem diferente, eu acho. Então, olá. Você recebeu o e-mail que não seria Neide hoje? Então tá bom. Eu estava falando, sou eu que vou dar aula, tá, Suzana? Eu estava dizendo nesse exato momento que é complicado você repor quando o curso é sempre do mesmo professor, porque você muda uma sequência que vem acontecendo. Então assim, é diferente, eu acho que não é nem melhor nem pior, é diferente. Tá? É que geralmente quando a gente monta um curso com vários professores, a pessoa vai se habituando a essa diferença, né? E a última aula geralmente é legal, a pessoa finaliza com o grupo e tal, é uma pena mesmo, a Neide gostaria muito de estar aqui. Mas ela está doente, né? Não, ela está bem, mas ela não pôde vir, está tudo em ordem. Então assim, eu tenho uma característica, eu gosto, né, no meu funcionamento de aula, que nesse momento eu não estou dando muita aula, vocês estão percebendo, nos folders e nos cursos desse semestre e do semestre que vem, mas é por uma questão de saúde, né? Por muitos anos, a maioria da parte das aulas do Instituto foi eu que dei, e ultimamente não. Mas eu estou servindo como uma espécie de coringa, assim, de vez em quando eu faço as faltas, sabe assim? Eu me esforço um pouco porque realmente não estou no momento para isso, mas eu estou aqui com bastante prazer hoje.
Então, assim, eu gosto muito eu sou muito ligado a conceitos, né? Eu gosto de trabalhar bastante a parte teórica e eu estou acostumado a montar minhas aulas com uma certa linha de raciocínio, sempre amparado nos autores que eu estudo. Então foi o que eu fiz para a aula de hoje, tá? Então vou mudar, vai ser diferente, vai ser outra forma de aula, mas enfim, é o que eu consigo, é o que eu sei fazer, tá? Não tem como tentar fazer diferente, não vai sair bom. Então, esse tema, ele é muito bonito dentro da psicanálise, porque ele tem um apelo clínico enorme, principalmente não só o ciúmes, que é mais claro, mas a inveja. A inveja é provavelmente o maior obstáculo à clínica psicanalítica, o maior de todos. E provavelmente o maior obstáculo ao crescimento mental. Porque o que acontece com a inveja? Ela é um pecado, vamos dizer assim, não um dos pecados capitais, mas ela é o pior de todos. Porque qualquer um dos pecados, vamos dizer assim, esses pecados que dizem ser capitais, os 7 pecados, enfim, eles atacam uma virtude. A inveja ataca a virtude, ela ataca tudo. Ela é o único pecado em que tudo o bom é atacado, não importa o que. Né? E o paradoxo é que a gente precisa do bom para crescer internamente. Então, quando a gente ataca aquilo que pode nos fazer crescer, o crescimento fica interrompido. Eu vou voltar nesse assunto com mais calma na hora que a gente estiver falando, entrar em Melanie Klein. Tá? Os temas que a Neide escolheu, o Otelo, do Shakespeare, é perfeito. Acho que não tem a melhor obra para falar da inveja do ciúme do que o Otelo. E o Paraíso Perdido também, do Milton. Eu não li o Paraíso Perdido, li fragmentos do Paraíso Perdido. E procurei estudar um pouco esses fragmentos e um pouco sobre esse texto para falar hoje. Segundo a Neide, ela própria não iria utilizar mais do que alguns pontos do Paraíso Perdido. O ponto central seria o Otelo mesmo. Mas eu acho que vai dar pra gente trabalhar a questão da inveja e do ciúme no Paraíso Perdido também, tá? Que são obras que tratam disso por excelência. Eu acho que o tema delas é esse mesmo. Então eu acho que tá perfeito, assim, a forma que ela escolheu. Bom, alguém arriscaria, né, fazer uma pergunta, traçar uma diferença entre a inveja e os ciúmes? Vocês têm alguma ideia? Eu sou nova. Inveja é tirar do outro o que ele tem de melhor. Uhum. E ciúme é se apossar de algo para si inteiramente. Então, eu acho que para mim seria mais claro a inveja do que o ciúme. Tá. Né? Atacar no outro o que ele tem de melhor. Querer tirar o que ele tem de melhor. Querer tirar o que ele tem de não bom. necessariamente ter para si. Não, tá. Destruir no outro o que tem de melhor. Essa é eu acho que é uma diferença que é correta. Tem mais alguma questão que alguém quer colocar? O ciúme eu acho que pode ter alguma coisa de bom ainda. Se eu tenho ciúme de alguém, eu quero cuidar ou de algo. Agora a inveja, a gente não tem nada de bom. Tá. Eu concordo com essas duas colocações, né? O ciúmes ele é mais evoluído, ele é um sentimento mais tardio no desenvolvimento. E ele pode também estar a favor do bem, ele tem coisas boas mais ligadas a ele, principalmente quando ele não é delirante, quando ele não é muito intenso. E a inveja, de fato, ela tem uma questão que não é exatamente obter algo, mas destruir. Ela tem uma destrutividade que no ciúme não tem. O que eu queria colocar para vocês é uma outra diferença, que ela é uma espécie de pilar referencial dentro da psicanálise quando você vai diferenciar a inveja de ciúmes. Quem introduziu isso foi Melanie Klein, mas o curioso é a gente perceber, eu vou falar um pouco disso aqui, que Freud não poderia ter, vamos dizer assim, incluído isso pela característica da obra dele e pelo momento até onde Freud foi.
Tá? É interessante que a inveja e os ciúmes são conceitos que nos permitem entender melhor a diferença da obra de Freud para a obra de Melanie Klein. Tá? Então, qual que é esse ponto central que eu acho que vocês têm que ter em mente sempre quando se falar em psicanálise? A diferença principal entre a inveja e os ciúmes é a seguinte: a inveja, ela implica uma relação dual, uma relação de uma dupla. E aí a coisa que vem na nossa mente é a mãe e bebê. Ela não precisa de uma terceira pessoa, ou melhor, ela não tem uma terceira pessoa. Eu invejo aquilo que o fulano tem de bom e quero destruir. O ciúmes, ele é uma relação triangular. Ele envolve absolutamente sempre três pessoas. E a gente pensa imediatamente no Édipo. Então, quando a gente pensa na inveja, a gente pensa na relação mãe-bebê. Quando a gente pensa no ciúmes, a gente pensa numa relação triangular. E aqui a gente está, vamos dizer assim, na terra de Freud. É como se a gente pudesse fazer uma brincadeirinha assim: o ciúmes é a terra do Freud, a inveja é da Melanie Klein. Porque a obra do Freud, se a gente... isso é importante da gente saber, não esquecer, ela está toda, absolutamente toda, fincada em cima do complexo de Édipo. O complexo nuclear do desenvolvimento humano e das neuroses, da civilização, da constituição da civilização, é o Édipo. Então, o Freud, o Édipo é a relação triangular. É até onde Freud vai. Mesmo quando ele fala das psicoses, ele explica com um referencial no complexo de Édipo, que é diferente da explicação mais moderna, que vai pegar a relação lá mãe-bebê. Uma falha na primeira relação mãe-bebê para explicar essas psicopatologias mais regredidas, mais profundas. Então, para o Freud, tudo está no Édipo. Por isso que ficou difícil para ele trabalhar a inveja. A inveja não é praticamente um conceito freudiano. A menção que o Freud faz da inveja é a inveja do pênis. A inveja que a mulher tem, que foi muito criticada e é muito criticada, e corretamente, porque depois essa visão foi super ampliada, é a inveja do pênis. Então, quando a gente fala em Freud e inveja em Freud, a primeira coisa que a gente tem que vir na nossa cabeça é a inveja do pênis. Por quê? Porque para o Freud, a elaboração da sexualidade humana e da agressividade humana e, consequentemente, dos limites do psiquismo se dá no momento do Édipo. A angústia principal é a angústia de castração, que no menino é o medo de perder o pênis, porque ele percebeu que existem indivíduos que não possuem pênis, e ele acha que o dele pode ser perdido. E a angústia de castração na menina, que é diferente do menino, mas também assim, é uma angústia de não ter, né, de ter perdido, de ter sido privada ou tirada, que geralmente ela atribui, segundo Freud, à mãe. Por isso que ela entra no Édipo a partir da percepção da ausência do pênis, do ressentimento em relação à mãe, que na cabeça dela quem não deu para ela o pênis, que também não tem, e entra nesse momento de querer então se virar ao pai em busca disso que ela sente falta, assim que Freud pensa. E desenvolve então um amor pelo genitor do sexo oposto, com a angústia central voltada nessa questão da castração e no pênis. A teoria do Freud, o Édipo está dentro da fase fálica. Por que é fálica? Porque o único órgão sexual é o pênis. O menino com medo de perder, a menina com angústia porque não tem. Então, na cabeça do Freud, o órgão sexual que existe na fase fálica do Édipo seria o pênis. Então, gira em torno de ter ou não ter. E qual que é essa questão da castração, o ponto principal da castração? Porque ela
confronta o ser humano, depois da época do narcisismo, que para o Freud é uma etapa anterior, ela confronta o ser humano com limite. Ela confronta o ser humano com algo que lhe falta ou que pode faltar. Então, a menina, isso fica claro na menina quando ela se distancia um pouquinho da mãe, ela se aproxima mais do pai. Quem já teve criança ou convive com criança percebe isso. Ela se ressente por aquilo que ela não tem, segundo Freud, e ela deseja ter o pai e um filho com o pai. Essa fase fálica é com que idade mesmo? De 3 a 5, mais ou menos. Que é a fase do brincar de boneca. O que é o brincar de boneca, desse ponto de vista? É o filhinho que ela tem com o papai. Então, o brincar de boneca é um momento importantíssimo da elaboração do Édipo na menina. Pode parecer, quando a gente estiver falando dessas questões, se por acaso você tiver com a sensação que a gente está fora do tema, a gente não está, tá? Espere que ele está voltando. Bom dia, Fer. Então, na menina, ela está dentro desse momento e ela tem para o Freud, a inveja do pênis, e o menino, ele não tem exatamente inveja. Para o Freud é como se não tivesse muito a inveja no menino. Ele tem um ressentimento de ficar numa posição passiva, numa posição de feminilidade e tal, mas ele não tem exatamente a inveja para o Freud. E o conflito edípico no menino, ele também se aproxima da mãe, fica um pouco mais hostil com o pai, e ele é visto nessas brincadeiras, né? De herói, de hominho, de espadas, os objetos de arma, toda aquela coisa de poder. Por quê? Porque no fundo, ele está tendo que se ligar que ele não pode. Ele não tem tudo, ele não pode ter a mãe, e ele teve, mas ele quer. Por isso que os limites são importantíssimos, né, nessa época, porque vai estruturando o mundo interno da criança. Então, o Édipo é essa estruturação dos limites. Né? Para o Freud, o Édipo, ele constitui a sociedade. Não importa qual a sociedade. E não é necessário um pai. Não é necessário uma família nuclear. Porque a grande questão é o menino querer ter aquilo que ele não tem, com um objeto feminino que ele não pode ter, ocupar um lugar que não é dele. Alguma mulher vai estar ocupando esse lugar, e alguma instituição ou alguma figura masculina vai estar ocupando o lugar da interdição. Porque no fundo ele não pode. Assim como a menina também no fundo não pode. Então passar por esse momento é fundamental na estruturação interna. E para o Freud gira tudo em torno então, da angústia de castração, né, e do complexo de Édipo, que é onde está a inveja aqui para ele, que é a inveja que a mulher tem do pênis. E é interessante, né, a gente acompanhar na obra do Freud que ele vai se aproximando de uma percepção da inveja na clínica analítica, mas ele não chega a esse ponto. E ele não poderia, então, dentro dessa visão, ter muita clareza da inveja, porque a inveja é mais primitiva, ela é um sentimento mais primitivo, né, que a gente vai ver daqui a pouco como que a Melanie Klein vê isso. Então, o Freud tem um conceito que eu queria falar um pouquinho dele, apesar de que eu vou voltar nele depois, só para chegar num ponto sobre a proximidade que Freud chegou de perceber a inveja no homem, tá? O que não ficou muito claro na obra do Freud. Tem um tipo de paciente, tem um assunto que a gente vai falar hoje várias vezes, que é da inveja na clínica. Eu acho muito importante a gente ver a manifestação da inveja na clínica. Uma das formas de manifestação da inveja na clínica, talvez a principal, é um conceito que a gente chama de psicanálise de reação terapêutica negativa.
que é isso? O paciente, ele tem uma reação, como o próprio nome diz, negativa à terapia, tá? Falei a mesma coisa. Mas qual que é a questão aí? Só para ficar mais claro, né? O que está escrito no tema. Mas o que é a ponto central dessa reação? É que a reação é contra uma melhora. É assim, o paciente, naquele momento em que você imagina que ele deveria estar feliz da vida e ter melhorado, ele não está. Às vezes, pelo contrário, ele se mostra indignado com o que ele não melhorou. Freud percebeu esse funcionamento na clínica. E pelo conceito de reação terapêutica negativa, fica mais claro a gente perceber o conceito de evolução da inveja, como que a inveja foi aparecendo na psicanálise. Porque qual que é a primeira explicação que o Freud deu para esse tipo de comportamento? Que não é errado, eu acho que ela continua valendo, a gente tem que estar atento a essa questão. O sentimento de culpa. Freud falou que nesses pacientes tinha uma questão moral acontecendo. A pessoa não se sentia merecedora da melhora. Então a pessoa se sentia culpada, sempre voltando para o Édipo, né? Aquela coisa do Freud. Provavelmente por questões edípicas, porque ela estaria numa melhora, vamos pensar, ocupando o lugar do pai, ela não se sente merecedora da melhora. Ela não consegue usufruir da melhora. A melhora para ela significa algo que entra em conflito com outras questões internas. Então, o Freud falava que esses pacientes não aceitavam melhorar, porque tinha uma questão superegóica de culpa. Com o tempo, o Freud começou a se preocupar bastante com a questão dos impulsos destrutivos, né? Tanto que ele reformula a teoria instintual dele ele coloca a dualidade, a partir de 1920, nas pulsões de vida e de morte, né? Na sexualidade por um lado e na agressividade, no ódio por outro. Então ele começa a se preocupar mais com o instinto de morte e com a agressividade. E aí ele vai explicar essa mesma reação terapêutica negativa como sendo também uma coisa masoquista. Não é só um sentimento de culpa. Pode ter um elemento masoquista. O que seria o masoquismo para o Freud? A destrutividade que faz parte do organismo, ela pode ser direcionada para fora, ou numa maneira boa, ou como sadismo, e ela pode pegar o caminho inverso e ser direcionada para dentro, onde a pessoa ataca a si mesma. Então ele acha que o masoquismo explica também, né, essa pulsão de destruição voltada para o próprio organismo, para o próprio ego, vamos dizer assim, explica por que alguns pacientes também não conseguem melhorar, não aceitam a melhora. Então ele explica por um ataque do superego por culpa, uma questão moral, e pelo masoquismo do ego, a reação terapêutica negativa. Oi, tudo bem? Num dos últimos textos do Freud, Análise Interminável e Interminável, que eu acho que é de 37, ele vai falar, ele introduz uma coisa importante na configuração masculina, que ele relaciona com a inveja do pênis na mulher. Então ele fala que tem duas coisas que são muito difíceis de serem tratadas na análise. Olha como ele vai chegando pertinho da Melanie Klein. É muito interessante, porque a Melanie Klein parece que ela pegou o bastão do Freud assim e saiu correndo. Porque ela pega a questão do instinto de vida e instinto de morte, onde ele parou. Ela pega a última formulação da teoria da angústia do Freud de 1926
e ela vai pegando várias coisas assim, levando para frente. Ele fala que os dois temas importantes são, na mulher, a inveja do pênis, e no homem, a luta contra a sua atitude passiva ou feminina para com outro homem. O que significa isso? A luta do homem ficar numa posição passiva em relação ao outro seria você ficar inferiorizado, você ficar, vamos dizer assim, por baixo, numa coisa assim, você vai literalmente não ter aquilo que o outro tem. Então ele começa a perceber que essa posição incomoda muito o homem, mas não está definido como inveja, não tem esse nome. Mas pelo que eu vou ler um trechinho aqui, você vai ver que vai encaixar perfeitamente na fala que a Melanie Klein tem, logo muitos anos depois, sobre a manifestação da inveja e como que ela explica essa reação terapêutica negativa. O Freud fala assim, a importância suprema desses dois temas, nas mulheres, o desejo de um pênis, que é a inveja para ele nas mulheres, né? E nos homens, a luta contra a passividade, não escapou a observação de Ferenczi. No artigo lido por ele em 1927, transformou num requisito que em toda análise bem-sucedida, esses dois complexos tivessem sido dominados. Ou seja, que o homem aceitasse ficar numa posição de inferioridade e que a mulher aceitasse não ter o pênis, que ela aceitasse a incompletude dela. Agora, a grande questão é que esse tipo de aceitação, que na realidade está ligado à mesma coisa, qual que é essa mesma coisa? É a inveja. E aqui Freud está perfeito, que o Ferenczi está falando e Freud concorda, embora ache que é mais difícil do que o Ferenczi está pensando. E olha o que o Freud vai falar. Gostaria de acrescentar, ou seja, ele está concordando, que, falando por minha própria experiência, acho que quanto a isso o Ferenczi estava pedindo muito. Em nenhum ponto de nosso trabalho analítico se sofre mais da sensação opressiva de que todos os nossos repetidos esforços foram em vão e da suspeita de que estivemos pregando ao vento do que quando estamos tentando persuadir uma mulher a abandonar seu desejo de um pênis com fundamento de que é irrealizável, ou quando estamos procurando convencer um homem de que uma atitude passiva para com homens nem sempre significa castração e que ela é indispensável em muitos relacionamentos na vida. Freud está dizendo que esse é o ponto mais difícil de todos em uma análise. E aí a gente entra na psicanálise atual, porque a parte mais difícil de todas, dentro de uma análise, é a análise da inveja. Porque essa relação com o outro, de você aceitar não ter aquilo que o outro tem de bom, de mais do que você, é aonde a inveja pega. E não importa tanto se você pode ter outros atributos que o outro não tem. Sempre tem algo que os outros têm que você não tem. E é aí que é essa percepção. O que Freud está falando não é absolutamente nada fácil. E é muito difícil. E quando o núcleo é muito invejoso, a análise ela para. E às vezes a gente assiste, totalmente impotente, o fim de um trabalho de anos. Um fim de um trabalho onde você foi junto com o paciente, formando uma construção que foi demorando, foi construindo, a pessoa foi sendo ajudada, ela foi participando da análise, ela foi construindo. Mas chega uma hora que ela teve tantos ganhos que ela tem que se dar conta de que aquilo se deve também à análise. O paciente invejoso não consegue atravessar essa porta. E aí você vê desmoronar literalmente tudo aquilo que foi construído. Porque para ele é insuportável atribuir ao analista uma participação nesse crescimento. O invejoso não suporta a dependência. A pessoa com uma inveja muito grande, quando eu estou falando invejoso, eu não estou falando no sentido pejorativo, tá? De crítica. Eu estou falando no sentido, o adjetivo mesmo. Todo mundo tem inveja, mas a pessoa que está muito
sobrecarregada com a inveja, ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue ter gratidão pelo trabalho do analista. E se ela não tem gratidão pelo trabalho do analista, ela não consegue melhorar mais. E ela não consegue realmente melhorar, porque ela precisa da gratidão, do reconhecimento, para poder ficar boa. A pessoa, ela prefere destruir o bom no outro e nela. É tão insuportável admitir que eu dependo do meu analista para crescer mentalmente, que é melhor destruir todo o crescimento. Não existe, isso a gente tem que saber, se vocês forem trabalhar em clínica, ou forem ser atendidos em clínica, enfim, com psicanálise, a gente não pode jamais esquecer que a dependência do outro faz parte da vida humana. Não existe não depender do outro. A liberdade real é a gente conseguir escolher nossos vínculos de dependência. Isso é uma liberdade. A pessoa que não namora, não casa, mora lá no fim do mundo em busca de uma independência, isso não é real, isso é falso. Porque isso é uma independência entre aspas. Não existe crescimento. A mente humana é construída a partir da mente do outro. Isso sempre. E quando não é feito na relação primária com a mãe, tem que ser feito depois. Nos outros vínculos. A gente cresce a partir do outro. E isso teria que gerar um sentimento de gratidão. Que é o oposto da inveja, que é o sentimento, pelo contrário, mais evoluído que o ser humano pode ter. Quando ele se sente grato pelo que ele recebeu do outro. Isso é dificílimo. Porque você se coloca nessa posição que o Freud está falando. Eu não tenho o pênis, eu não tenho aquilo que o outro tem. Eu sou grato porque ele me deu. Eu não tenho aquilo que o outro homem tem. Eu sou grato por aquilo que o outro homem, no caso, vamos pensar assim, o meu analista pôde me dar. Eu teria conseguido ser ele? Não. Ah, então você depende dele para crescer? Sim. Não para viver. Mas se você quer se desenvolver internamente mais, depende do analista. Se você quer ter uma saúde, o seu corpo mais bem trabalhado, você depende de um exercício, você depende de uma boa alimentação, você depende do médico. A independência é você ter liberdade de escolha. Não, esse analista eu não quero, eu quero o outro. Isso é liberdade. Né? E o reconhecimento, só que a inveja, a pessoa que está muito sobrecarregada de inveja, ela não consegue dar esse passo. E aí, olha o que acontece. E aí eu estou falando de experiências assim, pessoais. Entra na reação terapêutica negativa. Então, a última explicação, a mais atual, né? Eu falei da questão da culpa, do masoquismo. Não foi bem Melanie Klein que começou isso, mas foi ela que moldou. Quem começou a falar que existiam aspectos narcísicos e invejosos na reação terapêutica negativa foi o Abraham, em 1919 ainda. Que o Abraham foi um psicanalista muito bom da época do Freud, um dos principais seguidores da psicanálise, se não o principal. Foi na lista da Melanie Klein e morreu assim super novo. Foi a maior perda da psicanálise da época do Freud, provavelmente foi a morte do Abraham. E o Abraham chamou a atenção a isso, e depois a Karen Horn e a Joanne Rivière também ampliaram essa questão da reação terapêutica negativa ligada a aspectos narcísicos e invejosos, e a Melanie Klein, em Inveja e Gratidão, fechou o assunto assim, explicando por que a inveja solapa o desenvolvimento. Porque ela ataca o que é bom. E você precisa do que é bom para você trazer para dentro de você. Você precisa aprender. Quando a gente está estudando, se a gente não estiver numa posição de inferioridade, a gente não consegue estudar. Tem pessoas que ficam diante do livro numa ansiedade monstruosa sem conseguir ler.
Isso tem vários motivos. A inveja não é o único. Mas um dos motivos é o narcisismo. Porque para você aprender, você precisa aceitar que você não sabe. E o mais doloroso de você começar a estudar muito é que você vai se dando conta cada vez mais do quanto você não sabe. É um paradoxo que todo mundo que começa a estudar mais lida. A gente vai percebendo que o quanto que a gente sabe é muito, muito, muito pouco. Então, existe essa posição que o Freud está falando. E eu estava falando do exemplo clínico, né? Eu me lembro de um caso muito claro, e eu não tinha ainda experiência, eu não tinha... não estava claro para mim essas questões e a importância da manifestação da inveja no setting, quando isso aconteceu. Foi uma pena, eu não sei se eu teria salvo a situação, eu tenho a impressão que não, porque não foi exatamente um trabalho... Eu poderia ter feito melhor, eu acho que eu fiz razoavelmente bem. Eu acho que não daria para salvar esse de qualquer maneira. Mas a questão foi assim, você fica chocado porque a pessoa ela vai crescendo. Às vezes ela vai crescendo internamente, externamente, coisas objetivas. Consegue namorar, coisa que não conseguia antes, consegue ter uma relação sexual e às vezes a pessoa era impotente, ou fica rico e o sonho dela era conseguir construir alguma coisa. A pessoa vai adquirindo coisas que estavam literalmente travadas por questões inconscientes. Rivalidade com o irmão, questões familiares, enfim, você vai trabalhando uma série de coisas. Chega num determinado momento e a pessoa ela vai melhorando, ela não vai muito se dando conta. E chega uma hora que ela se dá conta. Chega uma hora que fica muito evidente e ela teria, então, nesse momento, que reconhecer o quanto que a análise fez ela crescer. É nessa hora que a gente assiste uma das coisas mais horríveis da clínica, porque a pessoa é totalmente inconsciente, é quase impossível você analisar, você fica assim tentando espaço, tentando abrir brechas, mas é quase impossível. A pessoa começa a criticar a análise de você por aquilo que você não deu. Sempre tem, né? Sempre tem aquilo que você não deu. Sempre tem os momentos que você falhou, que você interpretou, que você foi rude com a pessoa sem querer, que você interpretou demais, que você pegou pesado, assuntos que na cabeça da pessoa você evitou. Não, a gente nunca falou de tal assunto aqui, eu tentei, mas você não quis, eu acho que isso é muito importante, eu estou um pouco cansado desse nhenhenhê, a gente fica aqui, lá, cavocando, não chega em lugar nenhum, e você assiste estupefato a essas falas todas. Porque no fundo foi esse cavoque, foi essa coisa, foi tudo isso que fez a pessoa crescer absurdo. Mas isso geralmente já é uma característica da personalidade da pessoa ou é comum ela manifestar só na terapia? Não, é comum. É da personalidade. Ela já é assim em outros setores. Ela é assim na vida inteira. O setting é o local onde ela tem a chance disso aparecer. Isso tem que aparecer, na verdade, porque senão a gente não consegue tratar. Mas às vezes aparece com tanta intensidade que a gente não consegue também tratar. Não tem espaço. A pessoa ela não consegue. É horrível, mas não dá. E não adianta você dizer que ela está com inveja, é uma loucura. Se falar uma coisa dessa, ela vai embora imediatamente, acaba, encerra, ponto final. Você tem que aguentar os ataques, né? Aí que vem, você tem que sobreviver aos ataques, e eles são muitos, e tentar dando para a pessoa umas sinalizações de que tem um paradoxo ali. É paradoxal, porque por um lado, se ela consegue perceber que ela está atacando aquilo que você tem de bom, aí, por outro lado, aí é a coisa mais bonita que você pode ter dentro de uma clínica. Quando a pessoa recupera a percepção da inveja dela. E eu estou falando no caso extremo, de você assistir a pessoa, de começar a te criticar a psicanálise e tudo tal, até o ponto de ir embora, não ter saída. Mas isso é o caso, vamos dizer assim, mais
maior. Só que isso acontece em toda a análise. A inveja ela faz parte da constituição de todos nós. Então é importante a gente poder perceber na gente a inveja. Quando a gente começa a perceber em nós mesmos, geralmente isso é feito na análise, a inveja, a gente começa a integrar essa parte que estava projetada, negada na nossa personalidade, e isso facilita muito o crescimento, porque você começa a aceitar mais o que vem do outro. Quando você aceita mais o que vem do outro, você cresce, porque você cresce nos vínculos. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu, faz pouco tempo, né? Eu estava... um colega meu, que ele construiu da minha idade, e ele construiu uma casa muito bonita no condomínio. E pô, a casa no condomínio é super chique, né? A casa no condomínio hoje em dia tá super na moda, né? Uma casa com piscina, ele fez uma raia, sabe? Essas piscinas que você tem, continua uma parte da piscina, assim como se fosse uma raia para nadar. E ele pôs uma banheira de hidromassagem na sala, assim, uma coisa super moderna, né, tal. E eu fui comer uma pizza lá um dia, né? E eu tava lá conversando com ele e tal, aí de repente eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim, ô fulano, fala a verdade, você já usou essa hidromassagem? Tava no meio da sala, né? Aí ele ficou meio de surpresa, assim, ele falou assim, não, na verdade eu não uso muito, viu? Ela tá com um probleminha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não me dei conta, né, do que estava acontecendo dentro da minha pessoa, né? Aí tudo bem. Aí passou mais um pouquinho, eu ia falar pra ele se ele já tinha usado aquela raia na piscina. Aí eu parei assim e pensei, mas peraí, né? O que está acontecendo aqui? Aí, bom, o meu sonho, eu não sei se a piscina dele era aquecida ou não, mas não seria muito difícil aquecer diante do que estava vendo ali, né? E pra mim, minha casa não tem piscina, muito menos piscina com raia. Eu gostaria muito de ter, porque principalmente eu tenho que andar na água quase todo dia, então é um transtorno pra mim. Ter que ir até a academia, ter que ir lá andar, mas eu vou. Então, eu falei, não, pera um pouquinho, né? Eu acho que tem um componente invejoso aqui, né? Eu tô atacando aquilo que ele tem que eu não tenho. Então, isso é simples. Isso tá agora, quando você consegue fazer isso, no lugar, porque a inveja, ela tira de você a capacidade de aproveitar. Você literalmente não consegue se sentir bem com nada. E há um pouco de ironia também do invejoso aí em relação a quem ele tem inveja, né? Até sim. que você colocou um pouquinho, você está usando, né? Você tá, tipo assim, você fez isso, mas não usar. Pra que você fez essa coisa aí? Você está destruindo o que ele tem de bom. A ironia tem esse tom de destrutividade. Tem esse tom de destrutividade. Ridicularizar mesmo. Né? Então, o que o Freud colocou aqui, que ele não colocou com o nome inveja, a Melanie Klein coloca muito claro inveja e gratidão, chamando de inveja. Então para o Freud, voltando na questão teórica do Freud, inveja não é um conceito muito freudiano. Ele fala mais da inveja do tênis, mas depois... por quê? Por causa daquela definição que eu falei para vocês no começo. A inveja, ela está amparada numa relação dual. E a teoria do Freud, ela está amparada na reação triangular. Então estava destinado mesmo a Melanie Klein estudar a inveja melhor. Por quê? Porque ela foi até as relações mais primitivas da mãe com o bebê. E ela percebeu, e é isso que ela, na hora que vocês tiverem tempo, leiam Inveja e Gratidão. Vocês receberam um resuminho, né? Sim. Ali são palavras que eu acho, faz tempo que eu fiz esse resumo, eu não lembro mais. Mas eu tenho a impressão que eu tirei as palavras do jeito que está no texto, tá? Não é exatamente, não é um texto meu. Acho que eu fui só para resumir, para dar uma aula, acho. E eu não reli esse texto agora, mas eu já li ele várias vezes. E vale a pena ler Inveja e Gratidão quando vocês tiverem tempo, ou reler. Porque aí ela vai explicando de onde vem a inveja. O que acontece, é isso que eu queria explicar para vocês, então. Que a explicação psicanalítica da inveja
e vou dizer para vocês aonde que eu concordo com a Melanie Klein, e tem um aspecto que eu discordo um pouquinho da ênfase que os analistas dão na questão constitucional da inveja. A Melanie Klein dizia que existia um aspecto genético, não sei se genético, mas constitucional, vai desde o nascimento, constitucional invejoso. Ela liga a inveja à pulsão de morte, à destrutividade, e está muito centrada no bebê. A teoria da Melanie Klein da inveja fica muito centrada na maneira que o bebê lida com aquilo que ele recebe de bom da mãe. Eu sinto um pouco de falta nesse conceito da Melanie Klein de uma descrição mais clara de como pode ser o funcionamento dessa mãe que acaba desenvolvendo um bebê invejoso. Tá? Eu vou explicar a teoria para vocês. O que ela fala, né, em inveja e gratidão. É importante a gente lembrar que para a Melanie Klein, a teoria da Melanie Klein é diferente, ela tem algumas diferenças importantes da teoria do Freud. Né? Primeiro, por exemplo, que a teoria do Freud ela é uma teoria pulsional. Ele está preocupadíssimo com a questão dos impulsos sexuais e da agressividade. A Melanie Klein também, mas ela está mais preocupada com a questão relacional, com a questão do vínculo, das relações de objeto. Então a teoria do Freud é uma teoria pulsional, a teoria da Melanie Klein é uma teoria das relações de objeto. Então ela vai estudar mais a fundo a relação da mãe com o bebê e como que o sucesso ou o fracasso dessa relação pode determinar a construção do mundo interno. E uma das coisas que vão ajudar ou atrapalhar é como se dá, como se manifesta a inveja nessa primeira relação da criança com a mãe. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente entrar aqui no inveja e gratidão? Alguma pergunta até agora? Essa questão do Freud ficou clara? Guilherme, uma dúvida, assim, não sei nem se é na ocasião, mas essas questões do Freud, assim, ele se inspirou, assim, basicamente em alguém, ou foi da vivência dele mesmo? Do que você está falando? Do Édipo? Isso. Não, mas não... assim, não... Porque tem algumas coisas que falam que foi buscar em Platão, né? Sim, mas olha, na realidade, foi mais de dentro dele mesmo. Porque foi um conceito totalmente novo, né? Na época. Ele tirou de dois lugares principais, na minha opinião, tá? Pode ser que alguém ache diferente, né? Claro. Mas pelo que eu conheço da obra do Freud, ele tirou de dois lugares. Da clínica, da experiência clínica, a psicanálise nasceu 100% da clínica. Ela foi construída através da experiência clínica. E da autoanálise dele. Aquele filme Freud, né? Alma Humana, Legal. Legal. Mas é interessante tudo isso, né? Que o complexo de Édipo nasce do Freud, que é um homem que tem uma mãe judia, tem toda essa questão aí que ele analisa, e a inveja de uma mulher que foi mãe, né? Que foi mãe e foi louca. Porque Freud foi mais neurótico, Melanie Klein foi mais psicótica. Ela tinha núcleos psicóticos bem mais profundos. Não no sentido pejorativo de novo, mas ela era bem mais esquizoparanoide. Freud ele foi a teoria dele, ele foi o Édipozinho. Neurótico, bem estruturado, bem defendido. Não tem, tanto que a vida do Freud é aquela coisa, né, meio impecável, assim, tudo. Ele é o padrãozinho mesmo da repressão dos impulsos, A Melanie Klein foi internada várias vezes por depressão, não conseguia cuidar dos filhos. Ela foi bem mais... Freud criou, dizem assim, que o Freud criou a psicanálise. Então ele construiu e realmente ele criou, e por muitos anos ele era o único. Ele fala
que por 10 anos a psicanálise foi a ciência de um homem só. E é verdade. A Melanie Klein foi salva pela psicanálise. Ela foi salva pela análise dela. É totalmente diferente. Cada um vem de um lugar muito diferente. Foi a análise dela com Ferenc e depois com Abraham, que salvou a Melanie Klein. Era uma dona de casa, frustrada, de 32 anos de idade, que não tinha se formado. Era a promessa de ser alguém que não era nada. E que tinha se dobrado a um casamento mais ou menos assim com alguém conhecido, dona de casa. Até ela leu o livro do Freud e foi fazer análise com Ferenc em Budapeste, se não me engano em Budapeste. Depois fez uma análise com o Abraham em Berlim. Aí o Abraham morreu e deve ter sido muito traumático para ela. E ela já estava com a psicanálise de crianças batendo de frente com a Ana Freud e com Freud. Ela começou a ser meio que persona não grata em Viena, no ciclo de Viena e de Berlim. O Jones, que fundou a Sociedade Britânica de Psicanálise em 1926, convida a Melanie Klein para dar um ciclo de palestras lá. Ela vai, todo mundo encantado com ela, e a Sociedade Britânica acolhe a Melanie Klein. Ela muda para a Inglaterra e vai desenvolver toda a obra dela lá na Inglaterra. Depois, os analistas judeus da Europa vão fugidos da guerra para a Inglaterra, Freud, Ana Freud, mais vários. E a psicanálise fica sem pátria. Os freudianos ficam sem pátria, eles ficam refugiados em Londres, terra da Melanie Klein, vamos dizer assim, já nessa época.